Salve, salve turma! E aí, como é que vocês estão? Como vocês sabem, quem não acompanha ou quem não me conhece, eu sou o João Valentim, estou aqui para falar sobre Vasco, futebol de uma maneira geral e outras cositas a mais que surgirem na minha mente. Resenha número 3, a gente vai ter a seguinte pauta hoje, ou as seguintes pautas. Vasco classificado na Copa do Brasil, graças a Deus, vamos para as quartas de final. Uma avaliação dos jogadores nessa partida e do desempenho do time como um todo. O trabalho de Rafael Paiva, criticado por alguns, defendido por outros. Eu adianto que eu defendo nosso Papaiva. Sondagens, né? Reforços, quem pode chegar, quem não vai chegar, mas está sendo sondado, quem pode sair. E, por fim, qual é a expectativa para o clássico contra o Fluminense, sábado, 9h30 no Região. Então, vamos começar e vamos embora. Primeiramente, 2 pontos. Primeiro, muito obrigado a você que tem me acompanhado, mandou comentários, tem curtido, compartilhou e comentou também por aqui. Super obrigado, é super importante esse retorno de vocês. E uma nota de pesar, né? Faleceu esta semana o Adílio, ex-meia do Flamengo, meia clássico da década de 80, do nosso rival, um cara que com certeza representou muito o futebol carioca. Então fica aqui minha homenagem ao Adílio, que eu não conheci, mas tinha cara de ser gente boa pra caramba, meus pêsames, muita força aí para os familiares do Adílio e para os amigos também. Então vamos embora, galera. Vasco classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu tenho uma frase: muita sorte, sem nenhum juízo e com Pix no bolso. Com a classificação, o Vasco vai embolsar 4.500.000 reais, o que é muito importante. Porém, estamos felizes com essa classificação? Você está feliz, torcedor cruzmaltino? Me conta. Eu não estou feliz, né? O desempenho do time tem sido bem ruim, né, nos últimos jogos. Tirando o segundo tempo contra o Bragantino, no sábado passado, o time não tem desempenhado bem. Vamos lá, desde meu primeiro vídeo foi um jogo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão, vitória, o time jogou bem. Depois tivemos resultados ruins, fora de casa, perdemos para o Grêmio, perdemos para o Atlético Goianiense. Pegamos também o Bragantino em casa, não foi legal. E pegamos antes o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, também não foi legal. Mas vamos embora. O que falar desse jogo Vasco e Atlético Goianiense? Bom, primeiro tempo horroroso de ambos os times. O Atlético Goianiense veio com o Humberto Luzer, com o novo técnico, o time totalmente desconfigurado, um time que não ganha desde sei lá quando. A última vitória foi aqui no Maracanã, salvo engano foi em junho ainda. E foi um jogo bem ruim de ambos os times, né? O Vasco foi com uma formação, a formação normal de zaga, né? Com Léo Jardim, com os laterais clássicos, Paulo Henrique, Piton, Maicon e Léo ali complementando a zaga, Cocão, Hugo Moura e Sforza, Payet ali aberto à esquerda, um pouquinho fazendo a função de ponta, o Adson na outra ponta, na ponta direita, e o nosso Verratti, referência no ataque. Vamos lá, o time funcionou? O time não funcionou, o primeiro tempo foi aos trancos e barrancos, os dois times não proporcionaram futebol, o clima do estádio já começou a ficar um pouco esquisito, porque era um jogo truncado, o Atlético não finalizava, mas tinha alguma posse de bola no começo do jogo, o Vasco chegou até a não ter essa posse de bola, entregar a bola. Algum destaque foi o Dimitri, né, o francês, né? Lances de efeito, tentativas de passe, arriscadas, mas o Vasco não jogou bem, nem o Atlético Goianiense, e pela sorte do resultado, né, do destino, a gente conseguiu, com um gol chorado de Lucas Piton, fazer 1-0 e terminar o primeiro tempo com 1-0 no placar, que para mim o primeiro tempo deveria terminar com 0-0. Eu achei o time do Vasco e do Atlético bem ruim, né? Eu achei uma atuação péssima do time e foi mais um desempenho do Vasco bem esquisito. No segundo tempo, o Vasco 1-0 no placar, ele simplesmente resolveu dar a bola, né, para o adversário. Uma coisa que a gente estava tentando evitar nos últimos jogos com o Rafael Paiva. Eu estou olhando aqui
as estatísticas do SofaScore, né, para falar do Vasco. O Paiva, o que ele fez no segundo tempo? Ele tirou o Payet, visivelmente parecia que o Payet poderia continuar. Ele botou o GB no lugar do Payet. Ele tirou o Hugo Moura e botou o JP. Ele tirou o Piton, tá muito desgastado o Piton, olha pela fisionomia dele, e colocou o Vitor Luiz. Ele colocou o Galdames e tirou o Cocão. E ele colocou, no finalzinho, o Emerson Rodrigues no lugar do Adson. Vamos falar do segundo tempo. O segundo tempo foi que o Goianense chegou, o Léo Jardim salvou uma bola, impressionante. O Vitor Luiz salvou uma outra bola, eu diria que ele salvou o jogo ali, depois de uma falha grotesca do JP, que entrou bem na minha visão, né? O JP, ele entra, dá mais volume, dá mais consistência no meio campo, e simplesmente teve um contra-ataque, a bola estava com o Vasco, contra-ataque, ele chutou a bola para trás, a bola armando o contra-ataque para trás do Goianiense, que quase resultou no gol. Se não fosse o Vitor Luiz tirando a bola, seria o gol de empate do Atlético Goianiense, que naquela circunstância do jogo, no segundo tempo, não seria, eu não poderia falar que o Atlético não merecesse o gol de empate, porque o jogo estava muito mal jogado, nenhum time merecia sair ganhando, e o Atlético Goianiense era o time que estava buscando mais, né? Fez algumas alterações, entrou o Rodalenga, depois entrou o Hurtado, que tem muita experiência internacional. Eles deram uma pressadinha ali, uma pressionada, mas também não tiveram sucesso, né, nesse segundo tempo, e acabou resultando no final do jogo 1-0 Vasco, classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos lá, gente. No segundo tempo, a torcida não gostou das alterações do Rafael Paiva, principalmente a entrada do GB, vaiou muito o GB, a entrada do Galdames, realmente o Galdames entrou muito mal, cometendo faltas que não deveria cometer, errando passes. Teve um lance ali que ele participa de uma assistência que o Verratti não alcança, que foi uma boa tramada do Vasco. Mas qual é a verdade, gente? A verdade é que o time está mal fisicamente, o time está mal até de cabeça, parece que está rolando um cansaço não só físico, mas mental do Vasco. A gente teve algumas chances de contra-ataque que quem armava era o Verratti, que não tem a menor condição de armar contra-ataque. Verratti é um homem de área. Verratti, se está fora da área, ele tem que pegar a bola, girar e tocar para um companheiro do lado. E não tinha esse companheiro do lado. E todas as tentativas do Vasco de tabela não fluíam, um Vasco truncado, sem opções de jogo. Você vê que está faltando saúde para o Vasco nesses últimos jogos. Um elenco que é, assim, limitado, né? Convenhamos, a gente não tem como discordar que o elenco vascaíno é limitado, que outras alterações vocês fariam que o Paiva não fez? Talvez colocasse o colombiano antes ao invés do GB? Beleza. Talvez colocar o Souza ou o DVD? Fez falta uma paredinha do DVD nas pontas? Eu acho que fez falta. Mas tem uma coisa que a gente não sabe também, né? Tem duas coisas. O DVD entrou muito mal, ultimamente, tem entrado bem mal. O Souza não aparenta estar nas condições físicas ideais. Vide que ele jogou como titular no sábado contra o Bragantino. E parece que o Paiva, ele adotou uma estratégia mais resultadista, que eu não gosto, né? Acho que o Vasco entregou muita bola para o adversário. E, ao mesmo tempo, ele optou pelos jogadores que estão melhor fisicamente, né? E é uma pena que, dentre esses jogadores, tem o Pablo Galdames, né? Pablo Galdames que ele não consegue desempenhar ali no meio campo o mínimo que a gente espera de um meia, né? De alguém que tenha uma consistência em campo, ali, de marcar, de articular uma jogada, de estar bem posicionado. Então foi um jogo assim que bem difícil, né? O Vasco não tem jogado bem nos últimos jogos, essa é a maior preocupação, porque uma coisa é perder, outra coisa é não jogar bem futebol, não desempenhar, não competir como competiu naquelas 4 vitórias seguidas, né? Como competiu no segundo tempo contra o Bragantino, que na minha visão a gente teve um pecado de tomar um gol no último lance, bobeira nossa, uma culpa de um elenco que não é bom, o elenco do Vasco não é bom. A gente vai falar que precisa de um ponta até hoje, desde o ano passado, precisa de um ponta, precisa de um zagueiro, precisa de um reserva para lateral esquerda, direita.
Então, o Vasco tem os seus mesmos problemas, mas eu vou explicar por que eu acho que na atual conjuntura o trabalho do Paiva está sendo muito bem feito. Mas antes de ir para o trabalho do Paiva, vamos dar as notas dos jogadores, né? Tem um Instagram que se chama Irmãos da Colina, né? Que eu sigo, acho bem maneiro. Acaba o jogo, ele bota lá, atuações. Quem discordar de maneira mal educada será bloqueado. E, porra, os caras botaram, nesse último jogo, todo mundo com nota 8. Porra, meu irmão, até comentei, fiz um comentário lá, falei, porra, galera, estou de brincadeira, né? Educadamente falando, estou de brincadeira. Nota 8? Nota 8, eu vou falar por quê. Vamos lá. Léo Jardim, nosso goleiro. Léo Jardim, nota 8. Beleza, Léo Jardim salvou o Vasco mais uma vez, super importante, não falhou, não cometeu nenhum lance que eu poderia falar comprometedor. E mais uma vez, ele foi seguro, ele foi importante e eu gostei do meu goleiro Léo Jardim nesse jogo. Obrigado, Léo. Na direita, Paulo Henrique. Qual a nota que eu dou pro Paulo Henrique? Cara, eu vou dar... É difícil essa nota. Eu vou dar... Pelo primeiro tempo, ele participou do lance do gol de uma maneira muito importante, mas ele, como time, como um todo, não estava bem. Mas eu vou dar um 8 pro Paulo Henrique também, porque ele fez um segundo tempo muito bom. Eu acho que ele foi um dos melhores do time no segundo tempo. Apesar de... Porque ele vai muito bem na marcação e também quando ele está com uma vitalidade, com a saúde em dia, que esse elenco está muito desgastado, ele vai muito bem no ataque também, como ele foi, como ele participou do gol. Se não fosse ele tentando dar a bola para o Verratti e a bola sobrar para o Piton, não tinha gol do Vasco no primeiro tempo. Então, nota 8 para o Paulo Henrique. Piton que saiu, deu lugar para o Vitor Luiz. Eu vou dar para o Piton um 5, 6. Piton 6 pro Piton, porque ele é muito importante quando está em campo. Ele visivelmente é um dos mais desgastados do elenco. Ele foi poupado contra o Bragantino pelo Brasileirão na partida anterior. Porém, eu vou dar um 6 pro Piton. Agora, dupla de zaga. Dupla de zaga, meus amigos, eu vou dar 9 para os dois. Né? 9,5 pro Maicon e 9 pro Léo. Porra, dar nota 9 pro Léo é foda, né? Mas o Léo não comprometeu e jogou muito bem. E ele foi puxado pelo Maicon. O Maicon foi muito bem nesse jogo, ganhou todas as rebatidas. Porque o Maicon é esse cara. Ele com a bola no pé, tentativa de lançamento, alguma vez na carreira ele conseguiu fazer isso. Né? Ele foi para o Porto, foi para o Galatasaray. Hoje em dia ele se dá muito bem em espaços mais curtos. Ele ganha no alto, ele rebate bem a bola. Ele foi muito bem no jogo. Ao meu ver, o melhor do time foi o Maicon. Vamos lá, continuando aqui, Juan Esforza. Olha, teve um pessoal que elogiou o Esforza, falou, nossa, partidaça do Esforza. Eu não vi essa partida toda do Esforza. Talvez seja, eu estava viajando no começo do ano, talvez seja uma galera que esteja acompanhando ali minuciosamente o Esforza, desde que ele iniciou. Eu acho que o Esforza é um cara esforçado, ele acertou uns desarmes, acertou alguns passes, participou, mas eu não vi tudo isso. Eu vou dar uma nota 6 para o Esforza. Hugo Moura, eu vou dar uma nota 5. Hugo Moura, ele visivelmente é outro que está destruído fisicamente. Ele também foi substituído nesse jogo. Ele não está bem. O Paiva botou ele numa função mais adiantada para chegar mais na frente. Ele até tentou esmiuçar um chute, né, uma chegada na frente, mas não funcionou. Acho que aí foi um ponto que a gente pode criticar do Paiva. Não funcionou esse Hugo Moura, não sendo o primeiro volante, que é a dele, mas sendo um segundo volante. Outro jogador aqui, Cocão, Matheus Carvalho, que melhorou bastante de produção. Matheus Carvalho, eu vou dar nota 5 para ele também. Ele como engrenagem no meio campo ali de uma dinâmica de meio campo, de pega a bola de transição, defesa para o ataque, tabela, triangulação. Eu não gostei do Cocão também. Ele teve alguma troca ali com o Payet, que foi importante, mas nota 5 para o Cocão, que não foi um bom jogo dele. Vamos botar na conta do preparo físico. Tá? O problema é que todas as equipes estão passando por isso, né, gente? Vamos agora para a nossa camisa 10, né? Payet, o colírio para os nossos olhos de São Januário. Cara, o Payet, porra, só de ver aquela tocadinha de ombro, o chute de trivela, o passe de 3 dedos achando o companheiro.
Você vê que o Payet, ele tem um raciocínio acima da média, né? O cara é um craque de bola, o Payet joga muita bola. Pelo primeiro tempo do Payet, nota 7. Segundo tempo, o Payet foi substituído. De fato, reclamaram da substituição. Eu vi gente reclamando da substituição do Payet, mas, gente, tem que fazer a substituição. O Payet não vai aguentar. Ele acabou de voltar de lesão. Olha o que aconteceu com o Coutinho, né? Que foi colocado ali. Então o Payet, ele vai ter essa coisa com ele, né? Vão tirar ele. Ele não vai jogar os 90 minutos. No segundo tempo, você vê que o Payet também, as disputas de bola, ele não consegue também dividir a bola, como na minha visão deveria. Talvez não é dele. Ele tem que estar livre de função de marcação, né? Então, eu não curti tanto o segundo tempo do Payet, mas também já estava cansado e foi substituído. Tivemos o Alisson, né, complementando a lista de notas. Dei nota 7 para o Payet. Para o Alisson, gente, eu vou dar uma nota... Eu vou falar que ele está cansado também, mas vou dar nota 5 para o Alisson também. A média do time foi 5, gente. 5, tirando a zaga e o goleiro que foram muito bem. Mas, porra, o time jogou muito mal. E o Alisson... Quando o Alisson não está naquele dia dele, né, da transição, puxando contra-ataque, tabelando com o lateral direito, fazendo tabela, vindo de trás, vindo de uma marcação de impedimento, mas se posicionando corretamente, o time sofre muito. Então, quando o Alisson, como eu falei, esse time foi mal, um dos sinais de que o time foi mal é que o Alisson não foi bem. Então, esse foi o ponto que é importante frisar. Não estou botando tacando o jogador para Cristo, mas o Alisson não foi um bom jogo dele, que também foi substituído, né? E agora, Pablito Verratti, nossa referência, né? Gente, o Verratti contra o Bragantino, ele foi poupado no primeiro tempo. E foi só que o time foi muito mal, né? No segundo tempo do Vasco e Bragantino, ele entrou, e só dele entrar, ele já causa um incômodo no zagueiro adversário. Então a referência dele não é somente, tudo bem, a jogadinha Piton pro Verratti, que já tá manjada pra cacete, mas é a nossa melhor jogada e vai funcionar e tem funcionado menos, mas vai funcionar ainda, né? Então o Verratti, ele só de estar em campo, ele já puxa o zagueiro para marcar. E é difícil dar uma nota 5 pro Verratti, né? Porque o time todo foi mal, o que acaba comprometendo, né, o futebol do Verratti também, que precisa do time. Mas eu vou dar nota 6 pro Verratti, porque o Verratti corre o tempo todo. Gente, 90 minutos, 45 do segundo tempo, tá o cara correndo para marcar. Ele é muito voluntarioso, e ele me ganha com isso. O Verratti me ganha sendo esse voluntarioso. Não foi um bom jogo dele. Também acho que o time fez as opções erradas, ficou dando bolas de contra-ataque para ele. Então eu não curti tanto o Verratti nesse jogo, fruto de uma atuação ruim do time. Agora, vamos lá, né? Os caras que entraram. Nós tivemos as 5 substituições foram feitas, né? Vamos começar pelo GB. Gente, eu não estou entendendo, assim, o GB ele entrou no lugar do Payet. Então ele estava na ponta esquerda. Claramente, ele é um cara de referência, né? Ou um atacante de lado. Então ele teve que marcar o lateral ali quando ele entrou. E ele ficou um pouco... Claro, ele entrou meio perdido ali. Ele é jovem, 18 anos. E que meteu um belo gol ali no último jogo do Brasileirão. E eu vi a torcida pegando no pé do cara. Assim, eu acho completamente desnecessário vaiar um menino de 18 anos, né, que entrou e já fez um gol. O cara acho que tem 3 jogos pelo Vasco, já fez um gol. Porra, vai queimar o moleque. É uma ânsia, uma ansiedade que o vascaíno tem, que é compreensível, né? O time que tá mal há anos, mas que tem que ter um mínimo de consciência. E vamos lá, gente. Porra, o moleque é novo, caralho. É base, é joia. Vamos cuidar dessa joia, né? Vamos dar uma lapidada nele, vamos apoiar o moleque. Já meteu um gol e foi um belo gol ali, se posicionou, direcionou de cabeça contra o Bragantino. Nesse jogo o time foi uma merda e botaram o moleque no segundo tempo. Não foi culpa dele. Continuando, né? O JP, que entrou no lugar do Hugo Moura. O JP, esse é um ponto que a gente pode questionar o Rafael Paiva, um outro ponto, né?
Acho que o JP ele é titular do Vasco, ele entra, ele consegue dar uma dinâmica ali no meio-campo do Vasco, ele consegue marcar, ele consegue carregar a bola, ele consegue fazer uma ligação, uma transição, né? Tem essa expressão que eu vou até buscar a origem dela, box to box, que é uma ligação, né? O cara que vai da defesa e vai até o ataque, mas eu não vou ficar usando o termo em inglês aqui não, mas o JB é um bom segundo volante, né? Ou ele é um bom camisa 8, a moda antiga. Eu gosto dele, ele entrou bem, mas ele quase comprometeu o time inteiro, né? E no contra-ataque do Atlético, ele tirou mal a bola, ele podia ter jogado pro lado a bola, ele chutou, deu um chutão para trás, sobrou para o atacante do Goianiense, o Goianiense quase empatou o jogo. Só não empatou o jogo porque o nosso Vitor Luiz salvou, né? Bola do Goianiense na área do Vasco, o atacante deu um passo para o meio. Se não tivesse o Vitor Luiz ali, meu amigo, um abraço, 1-1 jogo, aquele desespero todo na colina, e a gente não precisava passar por isso de novo na Copa do Brasil, né? Vamos lá, nota do GB eu não dei, eu vou dar nota 5 pro GB, não foi culpa dele. Nota do JP, eu vou dar nota 6, que eu acho que entrou bem. E nota do Vitor Luiz, cara, o Vitor Luiz eu vou dar nota 8. Ali, na categoria, Léo Jardim, Paulo Henrique e os dois zagueiros, Léo e Maicon. Vamos lá, agora eu vou falar dele, do chileno Pablo Galdames. O Galdames, ele realmente é complicado, né, o Galdames no time. Eu não entendo qual é a função dele, porque o Galdames, ele teve uma falta pro Vasco, ele tentou bater, aquela falta assim, tava o Esforza na bola, que tinha acabado de fazer um golaço pelo Corinthians, e o Galdames estava ali para chutar também. Talvez ele tenha pensado o seguinte, pô, vou chutar essa bola, me redimir com a torcida, né? Eu vi meu nome ser gritado aqui em São Januário, eu nunca passei por isso. E de fato, ele nunca passou por isso, justamente porque ele bateu mal pra caralho a falta. Não só isso. Ele ali, você não vê ele antecipando nas bolas, ele vai no timing errado na bola, ele faz umas faltas que são muito bobas. E ainda, né? O que ele faz ainda? Você não entende, ele parece perdido no meio campo. Ele parece correr errado, ele parece não encontrar um posicionamento adequado no time. Você vê o adversário, né, teve o adversário com a bola, cadê o Galdames? Né? Cadê ele antecipando? Cadê ele encontrando os espaços de antecipação do meio campo? Não sei qual é a do chileno, tá na lista da barca e eu acho de uma maneira justificável. Não justifica ter o Galdames no elenco. Apresentou muito pouco, nós precisamos abrir um espaço. A gente já vai falar de sondagens e saídas. E por fim, nosso colombiano Emerson Rodrigues, que entrou muito no final do jogo, não vou dar nota nenhuma para ele. Eu vejo virtude no colombiano, né? No jogo de ida contra o Atlético Goianiense, ele jogou bem, ele entrou bem e participou do lance do gol, né? O gol que resultou no gol de empate do Vasco no jogo de ida, perdão. Então ele tem algumas virtudes, ele tem uma deficiência técnica no chute, parece, mas é um cara que pode ajudar, ao meu ver. E vamos lá, gente, vamos para o segundo tópico. Falei das notas, né? A situação do Vasco, para mim, é preocupante, porque nos últimos jogos a gente não tem desempenhado, eu tenho enfatizado isso, acho que todo torcedor vascaíno tem enfatizado isso. Tivemos uma queda de produção depois daquelas 4 vitórias seguidas. Porra, infelizmente o Coutinho já se machucou. O Coutinho que também estava tendo uma dificuldade de se encontrar ali no time. É uma volta, uma readaptação. E agora parece que vai ficar 4 semanas fora. Querem saber de uma coisa? Se tiver que ficar 6 semanas e entrar melhor, que fique 6 semanas. Né? Lapida o Coutinho, dá confiança para ele. Né? Vamos ter calma com o Coutinho voltando também. E vamos falar agora do trabalho do Rafael Paiva. Muita gente está falando que tá faltando técnico, não sei o quê, tem que tirar, tem que trazer um técnico, aí já quer sondar Diniz de novo. Porra, imagina o Léo Pelé com o Diniz, né? Assim, as pessoas têm cada opinião, né? Então vamos trazer a segunda pauta aqui, o trabalho da Rafael Paiva. Gente, eu tô fechado com o Paiva, tá? O Paiva, ele tá sujeito a cobranças? Claro, porra, o cara tá no Vasco. Eu tô passando pano pro Paiva? Eu não tô, porque eu acho que o momento da temporada tá pedindo jogadores fisicamente mais prontos, né? E um rodízio de um elenco. O problema é que o Vasco não tem um elenco, gente, qualificado. Então, se o Adson sai, por exemplo,
não vai ter um substituto à altura. Se o Verratti sai, por exemplo, não vai ter um substituto à altura. Então o nosso problema é justamente esse. Porque contra o Bragantino no sábado passado, o Zé Gabriel entrou perdidaço e o Elinho passou ali, empatou o jogo no último segundo, uma falha coletiva que o Zé Gabriel participa, né? Porque ele entra justamente para dar aquela contenção e realmente falha, né? Então o elenco do Vasco foi mal montado, vem sendo mal montado. Eu não estou contando nenhuma novidade aqui para vocês, todo mundo sabe disso. Então, diante disso tudo, o trabalho do Paiva, em estatística, é muito bom. Vamos lá, galera. O Vasco não classificava para as quartas da Copa do Brasil desde 2015, que é um absurdo para a grandeza do Vasco, né? Ficar tanto tempo longe de uma quarta de final de Copa do Brasil. Financeiramente, a Copa do Brasil é muito importante. Passou os trancos e barrancos, mas passou, amigo, né? E não passou nos pênaltis. A gente tinha passado... E vou te falar, e ele passou contra o Fortaleza nos pênaltis, né? Que foi um jogo ali que ele pegou meio antes do Boinas estrear, né? Então vamos lembrar disso também, que a classificação teve um dedo do Paiva, um comando do Paiva lá atrás contra o Fortaleza, que é um time melhor que o Vasco, que foi muito importante, que ele venceu o mata-mata contra o Fortaleza. Então vamos refrescar nossa memória, vascaíno. Vem comigo. E não foi aquele jogo contra o Água Santa, que foi um vexame do Vasco, né? O Vasco tomou uma virada, empatou no final. Mas passamos contra o Atlético Goianiense. Eu gostei do sufoco? Não gostei, né? E o Gilmar Ferreira, jornalista, biógrafo do Romário, assina no Extra, ele é vascaíno, não esconde de ninguém. Ele traz alguns pontos, né, para quem questiona o trabalho do Paiva, que eu vou trazer para vocês. Gilmar, obrigado por trazer esses pontos. Vamos lá. Nos últimos 11 jogos do Vasco no Brasileiro, o Paiva venceu 5, empatou 3 e perdeu 3, né? Metade desses jogos na condição de visitante. Porra, assim, gente, acho que um pouco menos que a metade, né? Porque ele tinha botado 10 jogos, né? Então, assim, os números deles são bons, né? Nas últimas 10 rodadas, segundo ponto, o Vasco tem a 7ª melhor campanha dos times da Série A. Que é bom também, né, gente? Né? Olha como é que estava antes. E qual o lugar do Vasco hoje no Brasileiro? A gente está na 11ª colocação, gente. Né? Que é uma posição, até agora, esperada. É claro que a gente está a 4 pontos da zona de rebaixamento. Né? E é preocupante. A zona de rebaixamento, óbvio que preocupa o Vascaíno. A gente não quer ter mais um ano de desespero, correndo atrás, que nem um maluco. Mas vamos lá, galera. Porra, a gente está em 11º, né? E qual é a nossa meta desse ano? É classificar por uma competição sul-americana, né? Pré-Libertadores? Porra, isso aí seria cagada máxima. Eu adoraria classificar para Libertadores. Pô, seria lindo. Mas a meta é sul-americana. Pezinho no chão. A meta primeiro é ficar na Série A e se vier a sul-americana, ótimo. E convenhamos, ficando na Série A, tá muito fácil classificar para a Sul-Americana ultimamente, né? Dito isso, me falei, dito isso, tudo isso, quem é que não está sendo contestado? Quem é que não está tendo trabalhos contestados aqui no futebol brasileiro? Né? Acho que, como o Gilmar falou, Arthur Jorge no Botafogo, Vojvoda do Fortaleza, o Tencate no Criciúma e o Mano no Fluminense. A gente vai falar daqui a pouco do time do Fluminense. Então, todos os demais treinadores, como bem disse o Gilmar, passam por questionamentos. Então, não acho que o trabalho do Paiva tem que ter esse auê todo. Eu acho que o time passa, assim... A gente jogou 4 partidas, a gente jogou 4 partidas seguidas fora, gente. Ó, Grêmio no Lamaçal, Atlético Mineiro, eu inverti a ordem, mas vamos lá. Goianiense fora, e me escapou agora o outro jogo, que a gente jogou fora. Então, assim, não dá pra gente não levar isso em consideração. As viagens, né, o excesso de jogos fora de casa, e o calendário vai dar uma aliviada também lá pra frente, tá? O calendário vai dar uma aliviada, então, né, acho que o Vasco vai conseguir ter um respiro, né? E é claro, você pode cobrar da fisiologia do clube, do preparo físico do clube, porque todo clube está passando por isso. Mas o que é fundamental, o que vai me fazer ter um gancho para passar para o próximo tópico? Reforços, né?
Quem está sendo sondado e quem vai sair do clube, ou quem o Vasco quer mandar para fora do clube. Vamos lá, galera. Tá muito claro que o Vasco não tem grana, né? O Vasco não tem grana para chegar lá comprar o valor que um clube pede pelo jogador, né? O preço de mercado do cara, vai chegar no quanto você quer. Mas tem grana para pagar o salário do cara, né? Ou trazer uma liberação de empréstimo com opção de compra, enfim, o Vasco precisa de uma criatividade, de uma engenharia financeira de contratação. A gente tem um novo CEO, que eu ouvi falar bem dele, mas eu não conheço o trabalho dele, que vai ter que ser criativo, vai ter que olhar o time de scout, vai ter que olhar o SofaScore, vai ter que olhar as estatísticas. Cara, quem a gente vai puxar? Quem a gente vai contratar? Porque tem que chegar alguém que chegue, não é para compor elenco, é para jogar de titular, o que torna a missão mais difícil ainda do Vasco na contratação, né? Sem dinheiro, não contrata. Como é que sem dinheiro vai contratar alguém para chegar para ser titular? É difícil, o elenco do Vasco não é bom, e é por isso que o Paiva pode até se utilizar desse argumento. A gente tem que ter esse argumento que o elenco é ruim, que está nas mãos do Paiva. É ruim, não é tão bom. Não é time para cair na minha visão, mas não é tão bom. Então isso tem que ser levado em consideração quando a gente for avaliar o técnico. Mas, desculpa a digressão, voltando a pauta contratações. O Vasco, primeiro, o que o Vasco tem que fazer? Já está na imprensa. O Vasco tem que liberar espaço da Folha, né? O Vasco ele quer liberar o Rossi, o Zé Gabriel, o Praxedes, o Serginho e... Tem algum jogador a mais? Talvez esteja me esquecendo de alguém. Mas o que está acontecendo, né? Zé Gabriel, Praxedes, Serginho e Rossi. São 4 jogadores que estão sendo ventilados na imprensa para o Vasco dar uma liberada. Mas o que está acontecendo, né? Eu li uma notícia engraçada. Os jogadores não querem ir porque estão ganhando bem e não querem sair do Rio de Janeiro. Porra, se eu fosse esses caras, faria a mesma coisa, né? Deixa aqui treinando separado, talvez eu mostre meu valor e eu consiga, talvez eu consiga desempenhar, né? Mas fico aqui no Rio de Janeiro, eu queria sair do Rio de Janeiro para quê? Mas vamos lá. Eu falei 4 nomes, Gabriel, Galdames, Rossi e Serginho, né? Mas também tem o Praxedes. Eu não tinha falado do Galdames ontem, então só para esclarecer. Zé Gabriel, Praxedes, Serginho, Rossi e Galdames. O Galdames, não sei, ele parece que o Vasco ele tem um salário considerável, o Vasco quer tirar ele. O Praxedes está sendo sondado por clube da Série A, falaram do Atlético Paranaense. O Zé Gabriel não sei se recebeu sondagens, com o salário que ele ganha. O Serginho, herói da permanência do Vasco na Série A em 2023, mas não teve minutagem esse ano, não tem como avaliar o Serginho. E se não está tendo minutagem no elenco que é fraco e que já tiveram 3 treinadores, lamento pelo Serginho, me parece que de fato não deveria estar ali. E o Rossi, que claramente não consegue, não é mais aquele Rossi. O Rossi perdeu a velocidade e um pouco da sua força, né? Suas principais características como jogador, né? As partidas que o Rossi fez esse ano deixaram muito a desejar e fica difícil um pouquinho defender o Rossi. Mas quem é que o Vasco está sondando, né? Vou falar, quem está perto, que me falaram, que a gente li na imprensa, é o Maurício Lemos, um uruguaio, zagueiro do Atlético Mineiro. O Maurício Lemos, eu vi ele como titular em vários jogos decisivos do Galo, Libertadores, Supercopa, salvo engano ele foi também titular, mas mata-mata de Libertadores de Copa do Brasil, ele figurou como titular do Galo em alguns jogos. Eu admito que eu não vi um futebol vistoso dele, que fala, nossa, que belo zagueiro, como, sei lá, o Murilo do Palmeiras, né? Ou, enfim. Mas é um cara que eu ouvi falar que na média do futebol brasileiro é um cara que desempenha bem. E assim, ele é melhor que o Léo, né? Então, vem. Por mim pode vir, né? Acho que precisa, até porque o João Vitor tá voltando de lesão, a gente não sabe qual é a condição física dele, então é importante ter esse reforço na zaga. Jogou na seleção uruguaia. Seleção uruguaia que vem muito bem, né?
com uma geração boa, mas Pumita também jogou na seleção uruguaia. E falando em uruguaios, tem outro uruguaio que está sendo sondado também, que é o Brian Rodrigues, que tem 4 gols pela seleção uruguaia, está na América do México. É um atacante que o Corinthians também está sondando. Esse Brian Rodrigues, e o Gonzalo Plata, que é um equatoriano que está no mundo árabe, que sinceramente também tem jogos internacionais, jogos pela seleção, mas eu não conheço nem o Brian Rodrigues, nem o Gonzalo Plata para falar. Então seria leviandade minha querer falar desses jogadores. Mas o fato é, né, quando o Corinthians sonda o jogador que o Vasco sonda, o Corinthians acaba levando, né? Acabou levando o zagueiro que até jogou ontem e converteu uma cobrança de pênalti, o zagueiro do PSV, o André Ramalho, que parece um bom zagueiro, e o Thales Magno está indo para o Corinthians, né? O Corinthians sabe fazer a engenharia financeira, e a gente sabe que a engenharia financeira do Corinthians não tem sido muito boa para as finanças do clube. Então essa engenharia financeira do Vasco tem que ser muito responsável, como o Pedrinho tem falado também. Para fechar aqui tem o Yuri César, que eu vi aqui que está no Al-Shabaab. Não conheço quem é Yuri César. É uma revelação do Flamengo, que jogou no Fortaleza. Gente, se eu estiver comentando uma gafe, nossa, ele jogou muito no Fortaleza e tal. Eu, de fato, não conheço ele, mas foi sondado e parece que é caro, não sei se vai vir. Enfim, gente, acho que a diretoria está muito ciente de que reforços tem que chegar. Os reforços do Vasco até agora foi o Coutinho, machucou. Souza, que está em condições físicas duvidosas. E o Alex Teixeira, que por condições físicas já ficou de fora também no último jogo. Então assim, meu povo, tem que contratar, é importante, até para a gente também ter uma cobrança mais firme no trabalho do Paiva, né? Para que ele tenha peças, para que ele possa incorporar esse elenco, para que o Vasco possa navegar de uma forma tranquila nesse Brasileirão, porque ninguém quer passar aquele sufoco das últimas rodadas que a gente tem passado ultimamente. E eu acredito que, trazendo 5 bonecos, o Vasco consegue navegar tranquilo ali no Brasileirão, que é o mais importante. Para mim, na minha visão, a gente vai ter, vamos só fechando esse tópico aqui de reforços e Brasileirão, Copa do Brasil. Brasileirão não, que vai ser o próximo tópico, mas o Vasco chegando nas quartas da Copa do Brasil, como já chegou, e pegando uma Sul-Americana, o ano tá ótimo. Né? Figurando ali entre os 12 do Brasileirão, o ano tá bom, gente. O ano tá bom. A maior vitória do Vasco seria vir um investidor bom, bem alinhado com o presidente, com a associação, né? Que hoje está chefiada pelo Pedrinho. Então, a nossa maior vitória seria fora de campo, ter um investidor, né, com o time caminhando dentro de campo, montando uma base, pensando a longo prazo, né? O Vasco não consegue pensar a longo prazo, parece que nunca teve um pensamento a longo prazo esse time. Nunca teve não, né? Falando bobagem, mas nesses últimos 20 anos tem sido difícil ver um trabalho mais a longo prazo do Vasco. E vamos que vamos. Vamos agora para o próximo tópico. Clássico, Vasco e Fluminense. Meus amigos, Vasco e Fluminense. Vasco que teve a sua sequência de 4 vitórias seguidas, né? E agora não está tão bem no Brasileirão, né? Vem aí não ganha 3 jogos o Vasco no Brasileirão, né? Nos últimos 3 jogos, 2 derrotas e um empate. E vamos ver, o Fluminense chega com 4 vitórias seguidas e 5 jogos invictos, né? O Mano Menezes conseguiu um empate contra o Criciúma, depois venceu 4 seguidas, todos os resultados por 1-0, e curiosamente o Thiago Silva em campo. Você vê que faz uma diferença danada ter um grande jogador como é o Thiago Silva na zaga. Porém, todavia, no entanto, nós tivemos a derrota do Fluminense contra o Juventude na Copa do Brasil. Resultado ruim do Fluminense, né? E é engraçado que os tricolores, né, com muitas exceções, né, mas há um grupo muito destacável de tricolores que já estão, voltou eu não diria, voltou a confiança. Ia falar a palavra soberba, um pouquinho de soberba, mas voltou a confiança deles. Claro, 4 vitórias seguidas, a situação estava trash do Fluminense.
Agora vai ter um clássico, que é um confronto direto pela luta contra o rebaixamento, que o Vasco está 4 pontos na frente do Fluminense, e agora eles estão mais cantando de galo, mas tomaram uma sova do Juventude. E foi assim, para quem? Foi uma zebra e um péssimo resultado para o Fluminense, né? Que veio aqui para o Rio de Janeiro podendo ganhar de 1-0, levava para os pênaltis, tomou 2-0 no placar, quase empatou e quase virou? Não quase virou, né? No 2-2 ali as coisas ficaram mais controladas pelo Juventude, mas bom jogo para o Vasco observar esse Fluminense. O Fluminense então teve quebrada a sequência de vitórias, contando os dois campeonatos em disputa, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Mas vamos lá, gente. Vasco e Fluminense, né? O que esperar desse jogo? Esse jogo vai ser sábado no Engenhão, comando do Vasco. Eu não entendo. Eu entendo, né? A JEP não liberou o jogo em São Januário. Mas só lembrando, a gente teve um Vasco e Fluminense em São Januário, que foi um gol do Bruno César. Quando foi isso, minha gente? Eu nem lembro quando foi isso. Eu acho que foi 1-0, 11 da manhã. E teve um Vasco e Fluminense que foi 2017, isso faz muito tempo. O Fluminense conseguiu abrir, acho que 2-0 com Pedro ainda, e o Vasco virou o jogo com Manga Escobar. Quem é que lembra desse jogo, hein? Manga Escobar, que não deixou saudade do Manga Escobar, mas esse foi um belo gol do Manga Escobar. Eu lembro que eu acho que o Luiz Fabiano deixou dele também. 2017, que foi o último bom time do Vasco da Gama. E vamos lá, como eu falei antes, Vasco encara o Fluminense no Engenhão, 9h30 da noite. Eu tô indo pro Engenhão. Se você estiver indo pro Engenhão, fala comigo, manda uma mensagem. Leste inferior, eu te encontro lá no estádio. Vamos lá passar esse sábado no Engenhão. Vamos com alguns números, né? Como eu falei assim, nos últimos 5 jogos do Vasco, 2 vitórias do Vasco, 2 derrotas e um empate. O Fluminense vem invicto, né? Isso eu tô falando de Brasileirão, tá? O Fluminense vem invicto, o Fluminense vem com um empate e 4 vitórias. O Vasco figura na 11ª posição, o Fluminense na 11ª, o Vasco com 24 pontos, o Flu com 20 pontos. E vamos ver, né? Eu acho que o Vasco tem uma novidade boa, que é a volta do João Vitor. Eu não sei quais serão as escalações dos times, mas qual é a notícia boa para o Vasco? É a volta do João Vitor. Não sei se ele vai ter condição de jogar 100%, mas já é bom, porque ele vai barrar o Léo. O João Vitor é um zagueiro que joga na esquerda, vai jogar junto com o Maicon. O Maicon que foi bem nesse jogo, mas também o Maicon é sempre uma incógnita, porque falta uma constância para ele. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Então a gente tem agora a gente vai ter essa dupla de zaga, é importante a volta do João Vitor. E eu diria que a outra boa notícia, que é sempre uma boa notícia, é que o Marcelo ele saiu lesionado no último jogo do Fluminense. Então é sempre bom ter é melhor que o Marcelo não jogue o jogo, né? O Marcelo já é veterano, mas o cara, ele tem figurado ali com o Mano Menezes no meio campo, talvez uma função menor de marcar. Então, isso, porque ele é muito bom ofensivamente, claro. Então, é uma notícia boa para o Vasco. Eu vou com algumas curiosidades do clássico aqui que eu pesquei para vocês. Vamos lá, e vamos encontrar aqui a pauta. Vamos lá, né? Retrospecto, a gente chama que o Vasco é freguês. O Vasco não é freguês, perdão. Que o Fluminense é freguês do Vasco. Ultimamente, de fato, o Fluminense nos últimos 2 anos, sei lá, deu uma calibrada nisso. Mas você que é de 90, que nem eu, você sabe, você é tricolor, você é vascaíno, contra o Fluminense, a gente dá mais sorte. Você da década de 80 falava que era o contrário, mas eu não era nascido naquela época. Então, em geral, o Vasco tem um bom retrospecto em clássicos contra o Fluminense, né? O Vasco ainda não venceu um clássico no Brasileirão na Série A, né? Porém, desde 96, o Vasco ganhou pelo menos um clássico no Brasileirão. Olha, a gente tem Botafogo, Fluminense e Flamengo ainda para encarar, né? Desses 3, eu não quero morder minha língua, mas desses 3, qual é a probabilidade maior do Vasco ganhar? É do Fluminense, né? Então a gente espere que essa estatística esteja ao nosso lado. Um outro ponto positivo, né? O outro ponto agora do Fluminense, que é positivo para eles. O Flu de Mano Menezes não sofreu gol em seus últimos 4 jogos de Brasileirão Série A, né? E olha que curiosidade, isso igualou a maior série sem ser vazado do Fernando Diniz, né? Então olha o tempo que está o Fernando Diniz, olha o tempo que ficou o Fernando Diniz, olha o tempo que chegou o Mano Menezes.
Então o Fluminense está 5 partidas no Brasileirão sem tomar gols. Importante, né? Tá na hora de tomar gol o Fluminense, né? Tomou 3 do Juventude, tomou lá no Sul, tomou 2, né? Como o próprio Mano Menezes falou, quem toma 5 no passe de mata-mata. Então, mano, tá na hora de tomar gol no Brasileirão. E tem outros dados meio bobos aqui, né? Nenhuma equipe fez mais gols de cabeça do que o Vasco no Brasileirão, né? E o Fluminense tomou 7 gols de cabeça, que é uma marca só superada pelo Cuiabá. E falando da grande estrela do Fluminense nesse momento, na minha visão, né? O Thiago Silva é a grande estrela. A grande estrela, para mim, claro, tá bom. O Thiago Silva é a grande estrela, com certeza, consertou o setor ofensivo. Mas o Camu Elias, né? Que jovem jogador é ele. Ele tem o dobro de gols do Cano. Ele tem 4 gols no Brasileirão, o Cano tem 2, né? Essa é uma outra notícia boa do Vasco, que eu não queime minha língua, né? O Germancano, que vai bem contra o Vasco, não tem como não falar isso, não tá bem esse ano, né? Eu nem sei se ele tá machucado ou não, perdão pela falta de informação, mas o Germancano não tá bem esse ano, então tá com o Caio Elias aqui, é um dado aqui meio bobinho, né? Ele tem 4 gols, o Cano tem 2. E vamos falar um pouquinho do jogo aqui. Pô, quem é favorito para esse jogo? É claro que o Fluminense vem em viés de alta. Esse viés de alta que a gente esperava dos times que estavam mais abaixo, né? O Corinthians tentou dar uma respirada, mas é fato que o Fluminense foi o time que mais, dos times que estão abaixo, o Fluminense e um grau menos o Grêmio foram os times que mais melhoraram o seu desempenho. O Grêmio também melhorou, né? O Grêmio do Vasco e do Atlético Paranaense fora. E o Vasco vem precisando de uma vitória. Deixou a vitória escorrer pelas mãos em São Januário no último sábado, numa falha coletiva lamentável ali contra o Bragantino, né, que me deixou muito triste no sábado no Rio de Janeiro. Mas quem é favorito para o jogo? Na minha visão, não tem favorito esse jogo. É um clássico. O Fluminense veio com uma pegada um pouco melhor, né? Poderia botar um Flu com um favoritismo maior? Poderia, mas não vou colocar. Para mim é 50-50. E tem mano do Vasco. Dado que tem mano do Vasco, eu vou botar 55 Vasco, 45 Fluminense. E o Fluminense também vem nesse baque, que foi a derrota contra o Juventude na Copa do Brasil. E vamos ver. É clássico. Eu não tenho as escalações. Parece que o Facundo Bernal, eu ouvi do José Ilan, que é um bom volante uruguaio, vai estrear. Ele seria o volante que vai substituir o André. E vamos ser sinceros, gente, assim, o Fluminense tem um time melhor que o Vasco. Tem jogadores que seriam titulares do Vasco, né? Se a gente tivesse um Arias ali, seria bom. Se a gente tivesse um André, seria ótimo. Enfim, e outros jogadores também que a gente pode comparar. Alguns do Vasco seriam titulares do Fluminense. Eu acho que hoje eu coloco o Piton titular do Fluminense, na lateral esquerda. O Thiago Santos perde a posição para o João Vitor, mas eu não vou entrar nesse comparativo agora não. Falei de favoritismo, para mim, eu vou colocar o Vasco como favorito. Porra, vou mudar de ideia de novo, né, cara? Terceira vez que eu mudo de ideia nessa live. Eu vou botar 50-50. É clássico, é mão do Vasco, mas o Vasco vem com viés de baixo, precisando reagir. O Vasco costuma dar sorte contra o Fluminense. De fato, se a gente pegar aí um retrato de 8 a 10 jogos, o Fluminense tem recuperado um pouco essa fama do Vasco ser carrasco deles, mas eu boto então 50-50 para esse jogo. Se eu fosse apostar em alguma coisa, eu apostaria no empate, né? Num jogo equilibrado. Vamos lá então, eu tô tentando ser clubista aqui, mas não tô conseguindo, né, gente? Eu destaco, eu espero que o Adson jogue bem esse jogo, eu espero que o DVD melhore. O DVD, ele jogando bem, ele é muito importante para o Vasco. Ele tem uma fama de limitado no Brasil inteiro, tem gente que não gosta dele, mas quem acompanhou a ascensão do Vasco nas 4 vitórias seguidas, viu que o DVD melhorou muito de produção. A gente espera que nossos volantes melhorem de produção também, e que o JP entre, né? Se fosse hoje para escolher, eu botaria o JP ali, que eu botar o Paê na ponta com o JP, faria essa formação. Não sei o que o papai vai fazer, não temos informações sobre a escalação, mas é fim de vídeo, porque eu já alonguei demais por aqui, acho que eu me empolguei com esse novo formato. E aí, gostou da resenha? No Divã Vascaíno? Pode ser um novo nome, produção? Criativo? Vamos ver, vamos pensar. Mas muito obrigado você que acompanhou até aqui. Queria agradecer muito
todos os comentários, dê seu like, curta, deixe seu comentário, fale conosco. Eu tô de volta depois do jogo contra o Fluminense e vamos ganhar, Vascão, vamos lembrar daqui em Engenhão, Vasco e Fluminense no Engenhão. Qual o jogo que vocês lembram? Comenta aí. Eu lembro, claro, Brasileirão de 2011, gol do Bernardo nos últimos minutos. Foi um clássico pra gente. Um beijo enorme, tamo junto. Saudações vascaínas.